Pode parecer estranho o que eu vou dizer. Ah, para um cristão verdadeiramente genuíno, o bem mais precioso que ele possui não é a família. E isso pode soar altamente estranho e controverso também, porque nós sabemos que a família é um dom de Deus, nós sabemos que a família é uma das nossas responsabilidades maior aqui na Terra, mas o que a gente provavelmente não percebe às vezes é que ela não é o nosso bem mais precioso, não é. Cristo é o nosso bem mais precioso. Isso faz todo sentido quando você vê Cristo dizendo: aquele que não aborrece a pai, mãe, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Veja que o que Cristo não está tentando dizer, e nem eu, é que não é que você deva largar sua família, não é que você deva abandonar sua família. Pelo contrário, você precisaria de alguns outros contextos para você entender que a sua família, inclusive, é o alvo das suas obras. Se você é uma pessoa convertida, tal como você precisa demonstrar essa nova vida convertida para com o próximo, e aquele que está mais próximo de ti é a tua família. Cristo vai dizer que o próximo ele pode ser mesmo aquelas pessoas que estão distantes, mas que em algum momento se aproximaram da tua vida, aquela pessoa é próxima a ti. E dentre todos os próximos, né, pessoas próximas que podem se achegar a ti, com certeza a família é o mais próximo, a tua esposa, os teus filhos. E óbvio que um cristão verdadeiramente genuíno, ele ama a sua família, ele protege a sua família, ele cuida da sua família. Não é isso que eu estou tentando desconstruir. Mas Cristo ainda é, sobretudo, o nosso bem mais precioso. E isso é tão interessante, isso é tão lindo, porque significa que você pode perder tudo por amor a Cristo, inclusive a sua família. Então veja que o abandono, traições e coisas semelhantes a estas podem vir na vida de um cristão. E quando essas coisas vierem, se essas coisas vierem, se isto for requerido de você, isso pode até te entristecer, isso pode te machucar de certo modo, mas isso não pode ser o fim do mundo para você. Isso não pode ser assim, sabe? O seu mundo caiu, o seu mundo se acabou. Isso não é verdade para um cristão genuíno. Por quê? Porque nós temos um bem mais precioso. Nós temos um bem mais precioso. A nossa família, ela é um bem precioso, mas há um bem mais precioso que a nossa família. É Cristo. Você pode ser abandonado pelo seu cônjuge. Você pode ser traído, você pode ser esquecido. Os seus filhos podem morrer. O seu cônjuge pode morrer. E não importa, essas coisas todas que eu acabei de citar, elas, no final das contas, não importam. Não importa no sentido, isso não destrói quem você é. Isso não arrasa com a tua vida. Isso te entristece, sim. Mas isso não arrasa com a tua vida. Porque se você é um cristão verdadeiramente genuíno, você tem um bem mais precioso, que é Cristo. Quando eu me lembro que alguns irmãos que se convertem lá na Coreia do Norte, alguns se convertem sozinhos. Só ele, na família inteira, ele se converte. É igual aqui no Brasil. Às vezes uma mulher se converte primeiro e o esposo não, nem os filhos. Outras vezes o esposo se converte primeiro e a esposa não, nem os filhos. Isso é muito comum aqui no Brasil. Mas quando eu lembro que lá na Coreia do Norte, alguns dos nossos irmãos em Cristo, eles se convertem
E, tal como no Brasil, se converte apenas um membro da família. Quando o governo coreano, norte-coreano, ele descobre isso, eles usam de uma tortura da qual eu nunca tinha ouvido falar em toda a história, nem nos séculos passados. Eles vão até aquela casa e eles oprimem aquele novo convertido a fim de que ele negue a Cristo, negue ao Evangelho. E a forma de tortura com que eles usam, eles matam na frente daquele irmão novo convertido ou irmã a todos os seus familiares. Mata na frente deles, dizendo: se você não negar, eu vou matar eles. E se você acha que eles não fazem isso, eles fazem. Eles vão até o final, eles matam na frente do convertido. E depois disso, você deve imaginar como aquele irmão não negou, como aquele irmão não negou a fé, não negou a Cristo. Você imagina, não, no final eles devem matar aquele convertido, aquele cristão, não é verdade? Não, eles não fazem. Eles literalmente matam os familiares e deixam o convertido vivo. Já não bastasse aquilo ser uma grande aflição no aspecto social, porque no aspecto financeiro, no aspecto porque aquele indivíduo agora, se for, por exemplo, uma mulher, ela não vai ter mais o seu marido para sustentar a sua casa. Não vai ter mais os seus filhos para sustentar a sua casa. Aquela mulher vai ficar sozinha agora, sem ter o que comer. Já não bastasse isso ser uma tragédia e um sofrimento terrível no sentido social e econômico, imagina como não é o sofrimento emocional para aquele irmão, irmã nova convertida. Imagina agora você viver o resto da sua vida sabendo que o seu esposo, os seus filhos morreram porque você não negou. Ainda mais sabendo que os seus esposos e os seus filhos também não eram convertidos. Veja que lá no Coliseu, quando se matavam os cristãos, quando se dizia, se você não negar, o teu esposo vai morrer, na maioria das vezes, o esposo era cristão também. Então aquele esposo, aquela esposa sabia que se o esposo dela fosse morto, ele ia para o céu de glória, se encontrar com Cristo. Ela sabia que o seu filhinho, que estava sendo morto, ia se encontrar com Cristo. Agora, os nossos irmãos na Coreia, não. Eles são colocados à mesma prova que os irmãos do Coliseu, mas eles sabem que os seus parentes não são convertidos. E que se eles morrerem naquela condição, eles vão ter um fim muito terrível. E que tipo de resposta o irmão cristão lá da Coreia poderia dar? Há algum tipo de resposta que ele poderia dar? É lícito que ele negue a Cristo, que ele acabou de se converter, a quem ele se converteu? Não há. A resposta mais dura que se pode dar é: não nego. E a consequência dessa resposta é tão pesada que somente um cristão realmente convertido poderia fazer essa resposta. Veja que esses cristãos, eles provam para nós aquilo que Cristo já dizia, que precisavam aborrecer a família. Se tivessem que escolher entre Cristo e a sua família, eles escolheriam a Cristo. E isso é tão interessante porque Deus não vai requerer isso para a maioria de nós. Deus não vai chegar para você e dizer assim: escolhe entre a tua esposa e a mim. Escolhe entre os teus filhos e a mim. Deus provavelmente não vai requerer isso da maioria de nós. Pelo menos não fisicamente, pelo menos não de forma real, né? De forma física. Deus não vai requerer isso da maioria de nós. Mas a todos aqueles que Deus, eu não vou dizer permitir, mas todos aqueles que Deus requerer isso, qual que é a única resposta que se pode dar? Se você é um cristão verdadeiro, só há uma única resposta. E se, mesmo que você faça esse exercício mental, mesmo que Deus não requeira isso de você fisicamente, e se você tentar fazer nesse exato momento um exercício mental, imagina que Deus chega para você nesse exato momento e fala assim: escolhe entre mim e a tua família. Mesmo um exercício mental, a única resposta que você poderia dar só é uma. Se você é um cristão verdadeiro, só é uma.
E se sua esposa te abandonar? E se seus filhos partirem? E se tudo você perder? Veja que às vezes Deus não coloca ele requer algumas coisas de nós e nós estamos sempre acostumados com a ideia de que Deus pode requerer a minha saúde, pode requerer os meus bens, pode requerer todas as minhas conquistas, a minha empresa, a minha casa, o meu carro. E nós sempre pensamos, é difícil imaginar isso, vai ser dolorido, mas sim, Senhor, eu te entrego. Eu prefiro a ti do que a todos os meus bens. Mas Deus pode ir além disso. Porque Deus não permite nenhum tipo de ídolo. Nem a tua família pode ser um ídolo perante Deus. Só Deus você adora. E Ele pode requerer isso de qualquer um de nós. Veja que Ele requereu de Abraão. Ele disse: Abraão, me dá teu filho. E Abraão só respondeu a única resposta que poderia ser respondida de um cristão. E ele exigiu isso de Jó. Disse: Jó, os teus 10 filhos são meus. E ele levou todos os 10 em um único dia. Jó ficou muito abalado, mas aquilo não foi o fim do mundo para Jó. Aquilo não o destruiu, porque o mundo de Jó estava em outro lugar. E veja, a família é sim um bem precioso. O meu filho, a minha esposa, o meu lar é o alvo do meu amor que Cristo produz em meu coração. E eu vou passar a minha vida toda investindo na minha família. Eu vou passar a vida toda lutando pela minha família. Eu vou fazer tudo o que Deus deseja que eu faça. Irei trazer a sua palavra, irei conduzi-los pelo caminho da verdade, irei apresentá-los a Cristo todos os dias, irei convidá-los para adorar a Deus todos os dias. E isso é o que Deus espera de mim, com certeza. Mas na certeza de que, acima da minha família, o meu bem mais precioso é Deus. O meu bem mais precioso. Como já dizia um hino, podem me roubar tudo. Podem me roubar a minha paz, podem me roubar a minha paz terrena, podem me roubar os meus familiares, mas não podem me tirar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o meu bem mais precioso.